Permita-se ser odiado de vez em quando, mas também permita-se ser admirado. A admiração, em muitos momentos, ela vai soar como um ativo para ti. E o ódio das outras pessoas também. A gente costuma fugir disso. Nesse vídeo eu vou te explicar, nessa conversa rápida, eu vou te dar um bom motivo para não fugir do ódio e da reprovação das outras pessoas. O Sêneca tem uma frase mais ou menos assim: aquele que tenta agradar todo mundo e busca não ser odiado, acaba desagradando a si mesmo e odiando a si mesmo. Bem parecida com aquela frase popular que as pessoas dizem por aí, do tipo, nem Jesus agradou a todos, que é uma frase que as pessoas usam quando elas fazem alguma coisa que desagrada os outros. Não chega a ser uma sabedoria popular. Ainda ao mesmo tempo, a gente tem um personagem que eu gosto muito, que é o Coringa, no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde a mensagem final do Coringa, no final do filme, é que quando uma força caótica, ela desagrada o todo, o sistema, ela precisa ser neutralizada. É claro que o Coringa não é um exemplo, mas a mensagem final é essa. Deixa um eicopírito aqui. Eu tô falando de Gramado, na Serra Gaúcha. Vim para cá para resolver umas pendências, umas coisas aqui. E vamos aproveitar, vamos conversar sobre esse tema que eu acho tão interessante. Permita-se ser odiado. Existe uma série de princípios que toda pessoa deveria aceitar, como uma série de preceitos sociais sobre admiração e ódio, sobre a inveja que as outras pessoas têm, sobre a repulsa que as outras pessoas podem sentir de ti. E a primeira delas é que se tu tem a sensação e o desejo de que tu precisa ser aceito por todas as pessoas, provavelmente tu nunca vai se sentir inteiro, tu nunca vai se sentir completo. Faz uma relação das pessoas que tu conhece. Existem pessoas que são muito gente boa, que elas são gostadas por todas as pessoas. Assim, tô falando da vida real e não muito da internet. Essas pessoas, elas tendem a ser um pouco mais frágeis do que as outras. Elas tendem a se abalar mais por pequenas coisas do que as outras. Enquanto aquelas pessoas que aparentemente elas não estão muito aí porque os outros vão pensar, porque os outros estão pensando, são pessoas que não moldam o seu sorriso de um jeito para cada pessoa, essas, aparentemente elas são um pouquinho mais resistentes às adversidades do mundo. Não sabe por que esse processo existe? E nós estamos falando aqui puramente da inveja. É que quando alguém toma alguma ação que muda o todo, né, se impõe de alguma forma, se destaca de alguma forma, essa pessoa ou vai gerar inveja, ou vai gerar raiva, né, um sentimento negativo de repulsa, reprova, ou vai gerar admiração. Então uma pessoa que ela quer ser admirada por todas as pessoas, ela quer ser aceita por todas as pessoas, ela nunca quer ser, tem medo de ser odiada e reprovada, essa é uma pessoa neutra. É uma pessoa que necessariamente ela vai viver a neutralidade. Tem uma regra para a vida que é muito certa. Toda decisão forte gera rejeição. Sempre. Qualquer decisão forte que tu vai tomar, seja tu um líder, um prefeito de uma cidade, um líder de uma empresa, ou até mesmo líder de si mesmo, toda vez que tu decidir alguma coisa forte, com certeza vai existir rejeição. Desde o nível mais básico, do tipo, cara, eu vou começar uma dieta, a partir de agora eu vou ser disciplinado, o gordinho dizendo que vai emagrecer, essa decisão vai gerar rejeição das pessoas próximas a ele. Logo, então, eu posso dizer que a rejeição é como se fosse o preço da identidade, o preço da originalidade. Toda vez que eu decido que eu vou fazer alguma coisa, toda vez que eu decido que eu vou criar alguma coisa, automaticamente eu passo por rejeição. Nós falamos nesse canal, nessa filosofia de vida, muito sobre ser criadores da nossa própria realidade. O que a gente não fala é que criar a realidade muitas vezes exige decisões, criações que vão desagradar necessariamente as outras pessoas.
Nesse momento, talvez tu pense assim, por que as pessoas são desse jeito? Por que as pessoas odeiam? Por que toda coisa que eu vou criar de bom para mim, eu vou desagradar as outras pessoas? Eu não quero desagradar as outras pessoas, é natural a gente ser assim. Por que as pessoas são desse jeito? Deixa eu te dizer, toda vez que tu toma uma decisão ou algo que vai criar um destaque na tua vida, tu tá expondo a fraqueza das outras pessoas. Toda vez que alguma coisa é feita de bom para si, é uma exposição da fraqueza das outras pessoas. É o mesmo que eu pegar meu carro agora, né? Eu vim para cá, estou gravando esse vídeo 6h30 da manhã. Quando eu passei vindo para cá, passei numa rua onde é que as pessoas vão correr, estavam os caras correndo 5h30 da manhã, tá frio, né? Então bermudinha, então o cara pensa assim, automaticamente vem um pensamento. Que esses malucos estão correndo às 5h30 da manhã no frio? Cara, eles estão sendo disciplinados, eles estão se desafiando. A gente pensa assim, o que esses malucos estão fazendo? Na real, a gente tá sendo exposto à nossa própria fraqueza, à nossa própria falta de disciplina, né? A nossa própria falta de desafio pessoal, sendo que mesmo que nós mesmos vamos lá fazer essas mesmas coisas em determinados dias, as outras pessoas vão pensar isso. Quem quem vai passar e ver vai pensar isso, né? O que esses malucos estão fazendo? Quando a gente faz qualquer coisa por si mesmo, a gente acaba se tornando meio que um espelho da alma das outras pessoas. Isso aqui acaba sendo até uma explicação técnica de como funciona a inveja, de fato. A gente faz coisas por nós mesmos e essas nossas qualidades e características causam um destaque, as outras pessoas olham essas características, atividades e coisas que aparecem para os outros e elas julgam. Muitas vezes julgam mal no sentido de eu não tenho isso ou eu não consigo isso. E aí elas acabam se tornando, né, elas acabam odiando isso, acabam criando rancores, porque nós nos tornamos espelhos da alma das outras pessoas. Elas conseguem olhar em nós e ver em nós aquilo que elas não conseguem fazer, aquilo que elas não conseguem ter, aquilo que elas não conseguem ser. E por isso a inveja, por isso o ódio. Esse é um mecanismo do ódio, é como se cria ódio e inveja nas outras pessoas. Aqui eu estou falando de um ódio puxado para um lado de inveja. Eu não estou falando para um ódio puxado para o lado de que se tu faz uma coisa muito errada, as pessoas elas vão te odiar e com razão. Eu estou te falando que as pessoas sempre vão nos ler de acordo com as lentes delas e não de acordo com a realidade, com aquilo que de fato as coisas são. Elas vão nos ler e vão entender as nossas características, aquilo que a gente é, de acordo com aquilo que elas acham que é o certo, de acordo com a lente delas no mundo. E por isso elas vão nos odiar, porque elas vão perceber em nós características que elas não têm. Acho que o exemplo, né, do cara que está correndo às 5 da manhã no frio é o melhor exemplo. Todo mundo passa por ele e acha que ele é um cara maluco. Mas no final das contas, todo mundo sabe que aquilo é disciplina, é força, é capacidade de superar os próprios desafios, de se desafiar e de se colocar numa situação desconfortável. Então aquele cara consegue fazer aquilo. Só o fato de ele conseguir, de ele estar lá fazendo, muitas vezes não é só um desafio. Às vezes é uma espécie também de ostentação. Ele consegue ostentar o quão bom ele é fazendo aquilo. E as pessoas que passam olham e aquilo soa como maluquice. Toda coisa que eu faço por mim, toda coisa que eu construo, toda atitude que eu tomo, que eu tenho que me expor, fazer alguma coisa, alguma mudança, aquilo é um prego que se destaca. Aquilo é um vetor, é uma força que muda o equilíbrio das coisas, né? Que desequilibra o meio. E o meio, né, ele tenta se manter equilibrado. Toda vez que eu busco crescimento, criação, eu estou desequilibrando o meio onde eu estou. E essa força, esse vetor, ele sempre será tentado de puxar para baixo. Por motivos de equilíbrio e por motivos de espelho.
das outras pessoas não suportarem a mudança que tu tá fazendo na tua vida, porque isso mostra para elas que elas não estão fazendo mudanças nas vidas delas. É claro que o objetivo aqui não é ser odiado, de forma nenhuma. O objetivo é mudar sem medo e entender que a reprova das outras pessoas muitas vezes é normal, e é tão normal que tem que ser interpretado como um atestado de que tu tá fazendo alguma coisa da tua vida. E que se tu não tem reprova de ninguém, provavelmente hoje tu não tá fazendo nada. A mensagem final desse vídeo é que ser odiado em medidas normais é um atestado de que tu tá evoluindo na vida e que tu tem que ter culhões para suportar isso e não parar de fazer as coisas pelo fato de estar sendo sempre reprovado. Eu acho que agora é hora de tu deixar um wake up e tô aqui.